Olá, crianças, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como passaram a semana? Brincaram muito? Se divertiram bastante? Eu espero que estejam todos bem com saúde. Hoje nós vamos aprender um pouco mais do livro Papai do Céu. Sim, crianças, nós vamos estudar a nossa lição de número 13 da nossa revista que tem como tema Vamos conhecer as histórias da Bíblia? Sim, hoje nós vamos conhecer uma nova história, crianças. A nossa história de hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 8, crianças, nos versículos do 26 ao 40. Atos 26 ao 40. Depois você pega a mãe para ler para você, tá certo? Mas antes de entrar na história, vamos conversar com o Papai do Céu? Junte as mãozinhas, feche os olhinhos e vamos orar. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos amiguinhos, por mais esta aula, Pai. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, crianças. Glória a Deus. A nossa história de hoje tem como título A História do Empregado da Rainha. Vamos repetir? A História do Empregado da Rainha, crianças. E para guardar no coração, se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo 8 e no versículo 31. Atos 8, 31, que diz assim, crianças. Vamos ler? Como posso entender se ninguém me explica? É uma pergunta, crianças. Vamos repetir? Como posso entender se ninguém me explica? Glória a Deus. Vamos ver quem fez essa pergunta, crianças. Na nossa história de hoje, nós temos dois novos personagens bíblicos que nós vamos conhecer. Um é o evangelista Filipe. Ele falava de Jesus para as pessoas, crianças. E o outro é o empregado da rainha. Sim, era um homem, crianças, que conhecia Papai do Céu. Conhecia um pouco de Papai do Céu. Sabe por quê? Porque ele vinha para Jerusalém adorar Papai do Céu. Sim, olha só, crianças, a nossa figura aqui. Aqui está o empregado da rainha, olha, sentado na sua carruagem. Ele já estava voltando, crianças, de Jerusalém. Ele estava numa estrada, assim, deserta, crianças, que levava de Jerusalém a Gaza. Ele estava lendo, vejam só, ele estava com um livro daqueles antigos. Olha só. O nosso empregado da rainha também aqui com um livro no seu braço. Vejam só, ele estava lendo, crianças. Ele estava indo para a sua casa, voltando para a Etiópia, porque ele fazia parte deste país. Ele cuidava, crianças, era um homem importante que cuidava dos tesouros da rainha de lá. E o anjo do Senhor foi lá onde estava Filipe e mandou Filipe ir lá para aquela mesma estrada aonde o empregado da rainha estava caminhando de volta para a sua casa. E quando Filipe chegou lá, que viu aquela carruagem, o Espírito do Senhor disse a ele que ele chegasse perto, sim, que ele ficasse de ladinho daquela carruagem, crianças. E ele fez isso, ele correu e quando ele chegou perto daquela carruagem, na lateral daquela carruagem, ele ouviu e viu que aquele empregado da rainha estava lendo um livro bíblico. Sim, crianças, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que fica aqui na nossa Bíblia, está na nossa Bíblia. E ele perguntou àquele homem, você entende o que está lendo? Ele perguntou. E sabe o que foi? Que o empregado da rainha disse para Filipe, como posso entender se ninguém me explica? O mesmo versículo, criança, para guardar no coração. A pergunta, quem fez aquela pergunta foi o empregado da rainha. Perguntou a Filipe, como posso entender se ninguém me explica? Que está lá em Atos 8:31. E Filipe foi explicar para ele. Ele convidou Filipe, sim. Filipe conhecia a palavra Papai do Céu, conhecia a história de Jesus. Sim, Jesus já tinha vindo à terra, tinha morrido por mim, por você, sim, por todos nós. E ele foi falar para aquele homem quem era e de quem era que aquela palavra estava falando. Lá no profeta Isaías que dizia, que diz, que como ovelha, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E foi Jesus que foi levado lá, criança, para morrer por mim, por você, lá na cruz do Calvário. E ele explicou quem era, porque o empregado da rainha não sabia se o profeta estava falando dele ou de outra pessoa. E ele neste dia conheceu a Jesus, porque Filipe, sim, crianças, o evangelista falou de Jesus para ele. E vocês não sabem o que aconteceu, crianças. Aquele homem ouviu aquela história. Sim, e ele acreditou, crianças, como eu acreditei, você acreditou que Jesus é o Filho perfeito de Papai do Céu e veio para nos salvar. Deu sua vida por mim, por você e por todos aqueles que o aceitaram como Salvador. E na palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo. E sabe o que aconteceu, crianças? Quando
eles iam caminhando, né? A carruagem andando, chegaram perto de um rio, crianças. E quando o empregado da rainha viu aquele rio, pediu para ser batizado, crianças. E sabe o que aconteceu? Filipe disse: eu só posso lhe batizar se verdadeiramente você crer. E sabe o que foi que ele disse? Que acreditava verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Sim, crianças. E eles desceram da carruagem, entraram naquele rio e Filipe batizou o empregado da rainha. Glória a Deus. E o empregado da rainha voltou para o seu país, crianças, feliz, alegre, e foi falar de Jesus para outras pessoas. Glória a Deus. E como Felipe, criança, nós devemos fazer a mesma coisa, devemos falar de Jesus para os nossos amiguinhos. Sim, você, criança, fala do seu coleguinha lá na escola. Se você viu um coleguinha que não conhece Jesus, que ainda gosta de fazer coisas erradas, fale de Jesus para ele, para que ele venha aceitar Jesus. Sim, criança, se um dia ele possa morar naquela cidade maravilhosa que Jesus vai preparar para cada um de nós. Tenha um domingo maravilhoso. Faça como Felipe, fale de Jesus para as pessoas, não esqueça disso. E tia vai deixar o hino, o missionáriozinho para você louvar, tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Tchau, criança!